Oi pessoal, vamos para mais uma semana de aula? Então, nossa aula de português. Nós vamos mudar a nossa unidade do livro e vamos começar a trabalhar agora com relato de memória. Vocês sabem o que é um relato de memória? A palavra memória lembra o quê? E relato? Então, relatar algo que lembre, que aconteceu, né? Nós vamos sair do nosso conteúdo de brincadeiras. Aos poucos lá no livro vai aparecer uma atividade ou outra, mas agora vamos focar um pouquinho nesse tipo de texto. Como é que a gente escreve um relato de memória? Como é que a gente escreve algo que aconteceu? E o nosso livro traz algo bem legal, que é uma autora que vocês conhecem bastante, a Eva Furnari. Ela vai nos contar um relato de memória, um pouquinho sobre a vida dela. Legal, né? A autora do livro Felpo Filva e Listas Fabulosas e outros mais que vocês já conhecem, vai falar um pouquinho sobre a vida dela e a gente vai conhecer então a autora. Bom, vamos colocar aqui o vídeo pra gente ver. Vou baixar aqui, apagar a luz pra gente ver bem a Eva Furnari e vamos colocar aqui pra gente ver. A minha família veio para o Brasil, veio da Itália para cá. Eu cheguei, eu tinha 3 anos de idade. Quando eu era pequena, eu tenho 8,5 graus de hipermetropia e a família não percebeu. Já para começar, tá? Vamos lá. Eu nasci em Roma. Minha família veio para o Brasil, veio da Itália para cá. Eu cheguei, eu tinha 3 anos de idade. Quando eu era pequena, eu tenho 8,5 graus de hipermetropia e a família não percebeu. Então, eu não conseguia ler muito. Eu olhava o dia. Então, eu olhava as imagens. Isso é excelente. Eu começava a imaginar as histórias. As histórias, depois muitas eu fui ler, eu achava que as minhas histórias eram melhores do que estava escrito. Eu tenho uma lembrança muito antiga que era de desenhar um homem palito, que é aquela cabeça e os pezinhos assim que são só um risco. E um dia eu coloquei uma roupinha nesse homem palito, que era bem fácil, assim, um casaquinho, uma calça comprida e tal. E eu olhei para aquilo e fiquei muito, eu lembro até hoje da minha sensação de espanto, de dizer assim, nossa, eu sei desenhar, né? Alguma coisa assim, foi uma revelação para mim. E perto da minha casa, lá em Moema, ainda morava um senhor, acho que se não me engano, ele era alemão. O senhor já com uma certa idade, que era um aquarelista. Ele falava assim para mim que a aquarela estava muito dura, menina. Está muito dura, menina, está muito dura. E eu não conseguia entender, porque ele falava português, na verdade. Aí, anos mais tarde, eu fui realmente retomar a aquarela e eu entendi o que era a aquarela está dura, é que faltava água. Mas ele não tinha didática para me explicar que eu podia usar mais água, porque a aquarela é justamente a habilidade de você espalhar aquela água e digamos assim, incorporar o acaso da água, vai para lá, vai para cá, tinta um pouquinho mais para cá. É uma coisa que exige um pouco de esperteza e de prática, né? Gente, voltou o vídeo. Vamos adiantar aqui. Eu nasci em Roma, minha família veio para o Brasil, veio da Itália para cá. Eu cheguei, hipermetropia, e a família não guardia. Então eu olhava as imagens, eu imaginava as histórias. As histórias, depois muitas eu fui ler, eu achava que as minhas histórias eram melhores do que estava escrito. Eu tenho uma lembrança muito antiga que era de desenhar um homem palito, que é risco, fácil, assim, casaquinho, uma calça comprida e tal. E eu olhei para aquilo e fiquei muito, eu lembro até hoje da minha sensação de espanto, de dizer assim, nossa, eu sei desenhar, né? Alguma coisa assim, foi uma revelação para mim. E perto da minha casa, lá em Moema, ainda morava um senhor, acho que está muito duro, menina, está muito duro. E eu não consegui entender, porque ele falava português, na verdade.
Aí, anos mais tarde, eu fui realmente retomar a aquarela e eu entendi o que era a aquarela Estadura, é que faltava água. Mas ele não tinha didática para me explicar que eu podia usar mais água, porque a aquarela é justamente a habilidade de você espalhar aquela água e, digamos assim, incorporar o acaso da água, vai para lá, vai para cá, tinta um pouquinho mais para cá. É uma coisa que exige um pouco de esperteza e de prática, né? Então, gente, viram ela desenhando o feltro? Que legal! Então, esse é o relato da Eva Furnari, contando um pouquinho da vida dela, que ela não sabia desenhar, né? E aprendeu a desenhar usando aquarela, fazendo bonequinho de palito, né? Tá vendo? As habilidades a gente vai treinando, vai desenvolvendo, né? E o legal é ouvir um pouquinho a história que ela nos contou, né? Vamos voltar aqui no nosso livro para a gente ver essa página aqui inicial, ó. O que está aparecendo aqui, ó? Que imagem é essa? O que nos mostra essa imagem, hein? Você acha que as personagens da ilustração... O que você acha que os personagens da ilustração estão fazendo? Olha aqui, pela fisionomia deles. Olha essa daqui. Vocês já contaram alguma coisa que aconteceu com vocês para alguém? Lembre-se de uma situação que você tenha vivenciado e conte para os colegas. A gente vai fazer isso aqui durante a nossa aula, tá? Vê se vocês lembram de alguma coisa que aconteceu, que foi importante, que vocês queiram relatar e a gente vai conversar durante a aula. Tá bem? Vamos fazer igual a Eva Furnari, um acontecimento, né, que marcou a vida dela, como ela nos contou aqui o início da carreira dela. Aqui está o bonequinho que ela começou a desenhar. Vamos lá. Relato de memória. Na nossa página 124, ó, quem não gosta de compartilhar com outras pessoas a experiência que viveu? Como ficar indiferente ao relato de um amigo que se encontra bem ali na nossa frente? Como não sensibilizar ao ler algo que aconteceu de verdade com o autor de um livro, como o da Eva Furnari, que a gente tanto gosta, não é? Quando lemos os relatos de vida de um escritor, nos aproximamos dele. É como se fôssemos um amigo, um parente, a quem ele conta algo muito íntimo, ou seja, suas memórias, né? Viram como a Eva Furnari é uma autora famosíssima, conhecida no mundo todo. Tem vários países, tem livros publicados em várias línguas, em vários países, né? Como ela começou a desenhar, não é? Não é legal saber que ela também começou igual a gente, fazendo desenhos de palitinho, pintando, tendo dificuldade de misturar as cores. É interessante saber isso, não? Isso nos mostra que a gente não pode desistir, a gente tem que persistir até conseguir fazer aquilo que a gente deseja. Foi o que a Eva Furnari acabou fazendo, né? E se tornou uma escritora famosíssima. E isso não é de um dia para o outro, isso leva algum tempo. Mas a persistência leva à perfeição, então a gente precisa continuar insistindo, né? E é muito legal saber que ela passou pelo mesmo processo que a gente passa, das mesmas dificuldades, né? Às vezes até com a letra cursiva. Não é, ai, tá difícil, não consigo. Mas quem não passa por dificuldades até conseguir aprender, não é mesmo? Então, relatos de memória é você relatar algo que aconteceu com vocês. Daqui a algum tempo, toda essa dificuldade que vocês estão tendo agora em relação à letra, alguns, né, o movimento de alguma letrinha que não consegue, lá no futuro vocês vão estar lembrando disso. Quando eu aprendi a ler cursiva não foi fácil, eu fazia o P desse jeito, o B, não conseguia fazer a voltinha da letra B. E isso vai se tornar um relato de memória. E hoje, ó, você sabe o que é uma narrativa de memória? Vocês vão escrever esse conceito, o que é uma narrativa de memória, aqui no livro de vocês que tem um espaço para isso, tá? O que vocês acham? Se você fosse conceituar, como é que você escreveria o que é uma narrativa de memória?
Então, aqui mostra alguns livros. Esse livro tem na biblioteca. A Prof. vai ver se acha, né? Do Drauzio Varela. E esse aqui da Silvia Ortoff, ó, também Os Bichos que Eu Tive, Memórias Zoológicas. A Silvia Ortoff também é uma escritora, uma autora muito famosa, escreve um monte de livros para criança e tem livros maravilhosos. E esse livro, ela conta todos os bichos que ela teve na vida dela. Ela teve bichos incríveis, vocês não vão acreditar se vocês lerem as histórias que ela escreveu. São relatos, né? Então são fatos, coisas que realmente aconteceram. E nesse livro aqui, então, ela mostra todos os bichinhos que ela teve e conta como foi a aventura de poder cuidar deles, tá? Vamos ver o que nos fala aqui, ó. Quem escreve uma narrativa de memória o faz com sinceridade. A quem a lê é uma espécie de guardião de um segredo, de uma confidência. Afinal, ele revela ao leitor algo verdadeiro e real. Então não é algo que se inventa, né? É algo que realmente aconteceu. O médico e escritor Drauzio Varela escreveu um livro contando memórias da infância dele, relacionadas ao universo do bairro onde morava e às estripulias que ele fazia. A autora Silvia Ortoff relata suas memórias zoológicas, isto é, recorda-se dos bichos que teve na infância. E não foram poucos, hein? Olha só, rã, coelho, cachorro, gato, bicho-papão e até bicho do pé. Assim, abre seu coração para as histórias que vai ouvir. Então, vamos lá. Depois vocês vão pensar em algo que aconteceu com vocês, ó, um relato que vocês têm na memória, algo que realmente aconteceu, e contar pra gente. Ó, conte pra classe algo engraçado, triste ou assustador que aconteceu com você. Pode escolher uma situação considerando os temas dos livros já apresentados. Qualquer coisa ligada ao bairro onde você mora, ou já tenha morado, ou a um animalzinho. Então você vai contar um fato que aconteceu com vocês, não pode ser inventado, ok? Então pode ser uma coisa engraçada que aconteceu, pode ser um fato triste, não sei, perdi meu cachorro que eu adorava, meu bichinho de estimação, ou caí, me machuquei, ralei o nariz, não sei. Ou assustador, né? Que aconteceu, ok? Depois desenha nesse espaço um momento e registra essa lembrança. Então, nesse espaço aqui na página 125 do livro de vocês, vocês vão desenhar o fato que aconteceu, que você vai escolher para contar, tá? E aí você pode escrever um pouco, ó, ou começar aqui em cima, escrevendo um pouquinho aí embaixo, contando sobre esse fato para você não esquecer, tá? Fazendo alguma observação só sobre o que você desenhou, para não esquecer na hora de contar pra gente, tá certo? Ok. Então vamos adiante. De olho no texto. Nessa página aqui a gente tem um texto que fala sobre os pássaros órfãos. Olha só, a história de Fortunata. Vamos ver. O relato que você vai ler a seguir conta a história de Fortunata, conhecida na infância como Fortunatella, uma menina que nasceu na Calábria, na Itália, em 1890. Seu pai morreu quando ela era bem novinha e seu irmãozinho ainda nem havia saído do berço. A vida dos camponeses italianos naquela época era muito difícil. A mãe casou-se novamente e veio com o marido para o Brasil procurar emprego, deixando os filhos na Itália com a intenção de buscá-los depois. Esse relato faz parte de um belo e sensível livro, A Menina que Fez a América. Gente, A Menina que Fez a América, esse livro tem na escola. É muito legal, tá? Vocês vão gostar muito de ler. Ele é um livro maior, é um livro do terceiro, quarto ano, tá? A gente já leu com algumas turmas aqui na escola. E vocês vão gostar muito da aventura, da história, da forma como está escrita.
escrito pela neta de Fortunata, com base nas memórias da avó. Então, ela se baseou na história da avó, né, para escrever o livro, ok? Pássaros órfãos. Então, Sandra Lavadeiro, vamos lá ver. Vou colocar o áudio para vocês ouvirem a história, que vai ficar mais interessante, né? E aí depois, ó, a história é bem grande, vocês poderão acompanhar, enquanto estão ouvindo, acompanhar no livro a leitura, né? Quando forem escutar em casa, tá bom? Então vamos ouvir a história de Os Pássaros Órfãos. Pássaros Órfãos, de Ilka Brunhilde Laureto. Eu já estava na escola havia 2 anos, quando um dia apareceu meu irmãozinho Caetano, matriculado pela tia que cuidava dele depois que o vovô Leone morreu. Quase chorei de alegria. Agora ia poder ver todos os dias um menino que nascera da mesma barriga que eu, meu irmão. Caetaninho e eu nos abraçamos muito felizes e dali por diante ficamos grandes amigos, coisa que nunca acontecera antes por falta de convívio. Todos os dias, à porta da escola, ele me entregava algum presentinho. Uma flor que havia apanhado no caminho, uma fruta que trouxera de casa, uma pedrinha roliça que encontrara no chão. Um dia, esse presentinho foi muito especial. Nesse dia, quando cheguei à escola, já encontrei Caetaninho à minha espera, com alguma coisa escondida debaixo da blusa. Coisa misteriosa que soltava gemidinhos finos e esganiçados. Piu, piu, piu. Ali estava o segredo maravilhoso à luz dos meus olhos e já dentro das minhas mãos. Um ninho! Um ninho com 3 filhotinhos famintos que se esgoelavam, esticando os pescocinhos pelados e com olhos que pareciam maiores do que o próprio bico. Mais que depressa, escondi o presente, desta vez debaixo de minha própria blusa, encostado ao calor da minha pele. E depois de despedi-me de Caetaninho, que ia para a classe dos menores, entrei na minha sala e guardei o ninho na gaveta entreaberta da carteira. Quando a professora entrou, nem sinal dele. Pelo menos foi o que eu pensei durante algum tempo. Quando Dona Emília voltou-se para o quadro negro, tentei olhar meu precioso presente para ver como estavam os filhotes encolhidos em um cantinho e calados de susto. Para quê? Foi o bastante para que recomeçasse o chamado. Piu, 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 piu. Essa era uma língua universal, sem palavras e sem parole. Qualquer mãe pássaro, fosse na Itália ou no Brasil, seria capaz de entender e traduzir o que pediam aquelas avezinhas sem penas, das quais eu é que começava agora a ter muita pena. Piu, piu, piu. A professora voltou-se de frente para a classe e não disse nada, como se não tivesse ainda certeza do que havia ouvido. Os filhotinhos, por um minuto, pareceram ter entendido meus apelos, porque silenciaram. A professora recomeçou a escrever os exercícios na lousa. E os piu-piu-piu-piu também recomeçaram. Sempre ouvi dizer que quando o lugar está muito silencioso, a gente pode ouvir até uma mosca voar. Pois a minha classe, naquele momento, parecia mais calada do que os túmulos do cemitério da aldeia. E não foi zumbido de mosca nenhuma que se ouviu, desta vez bem nítido. Foi um trovãozinho esganiçado e fino, ecoando na sala muda. Piu, 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 piu. Os filhotes me chamavam feito bebês chorões, como se eu fosse a mãe ave deles. Era preciso dar-lhes grãos ou qualquer outra coisa para que não morressem de fome. Mas passarinhos, que eu saiba, não comiam salame, nem azeitona. E era esse o lanche que eu trazia embrulhado no guardanapo. Claro, eu podia dar-lhes um pouco de miolo de pão, mas não houve tempo. A professora desceu do estrado em que escrevia na lousa e encaminhou-se até a minha carteira, perguntando à colega que compartilhava o banco comigo. Ermelinda, o que é isso? Ermelinda ficou vermelha, mas não me traiu. Não sei
sei, dona Emília, não sei, disse, baixando os olhos, envergonhada por ter mentido. Jurei naquele mesmo momento que nunca mais iria judiar da Ermelinda. Nem terminei o juramento e já os piu responderam por mim e por ela. A classe rebentou em gargalhadas e eu tive de tirar o ninho da gaveta da carteira. Fortunatella, que maldade é essa? Como você conseguiu isso? E logo mandou um aluno a outra classe com um recado à sua colega professora para que mandasse Caetaninho devolver os filhotes à árvore de onde os roubara. Tive de aguentar sozinha a reprimenda de Dona Emília. Ela não usou a palmatória, mas é como se tivesse me batido duramente. Fortunatella, você não sabe que deixar os filhos sem mãe é uma crueldade? Você é mais velha que o seu irmão e tem a obrigação de dar o exemplo. Fiquei olhando para os pés da carteira enquanto ela falava, como se estivesse admirando o bico das minhas botinhas. 2 lágrimas ameaçavam rolar dos olhos espremidos na cabeça baixa. Piu, dizia meu coração apertado. Meu coração, que queria gritar muito alto naquele momento, tão alto que a minha voz furasse o telhado da escola, sobrevoasse os montes da Calábria, atravessasse os mares e fosse pousar nos ombros de uma mulher que eu não conhecia, mas de cujo ninho havia levantado voo para a vida. Professora, eu também não tenho mãe. Que lindo, né, gente? A história de Fortunatella. Então, um relato que aconteceu com a avó dela, né? Quando estudava. E, olha só, os passarinhos, assim como ela, também não tinham mães. Né? Vamos lá então, depois vocês quiserem podem ouvir mais uma vez a história, que é muito bonitinha, né? E essa contadora tá maravilhosa, Sandra Lavadeira. Vamos lá, gente, ó. No início do relato, Fortunatella ficou muito feliz ao encontrar o irmãozinho na escola. Por quê? Por que ela ficou feliz ao encontrar o irmãozinho na escola? A gente volta lá no texto para buscar essa informação bem no início do texto, tá? 2. Qual era o gesto de amizade que Caetaninho fazia todos os dias ao encontrar-se com a irmã na escola? Lembram? O que ela levava para ela? O que ele levava para ela? 3. Releiam o 6º parágrafo. Então a gente volta lá no texto, no início, para contar os parágrafos, ó. Parágrafos é cada parte dessa uma informação, né? Então, 1º, 2º, 3º, 4º, o 5º, o 6º. Tá? Então, 6 parágrafos. Esse texto tem mais de 6 parágrafos, né? Então, volta lá no 6º parágrafo, que começa, mais que depressa. A que se refere a expressão nem sinal dele? Então, aqui no 6º parágrafo, ó, onde começa ali mais que depressa, vamos ver onde que está isso aqui? Ó, mais que depressa. A que se refere a essa informação? Quando a professora entrou, nem sinal dele. Que expressão é essa? Hein? A que se refere essa expressão? Nem sinal dele. Quem é dele? Quem é o ele, né? Que está falando aqui. Tá? A gente vai ler para a gente poder descobrir e escrever ali a resposta. Vamos continuar. Aqui. Na sua opinião, por que Fortunatella disse que nunca mais maltrataria Ermelinda? Hein? Na sua opinião, ó, o que você acha? Então é uma opinião sua aqui. Por que ela disse que nunca mais maltrataria Ermelinda, a colega da sala dela, né, que sentava-se junto com ela na carteira? Qual foi a reação da professora ao encontrar o ninho escondido na carteira das meninas? O
que a professora fez? Pelo texto, é possível saber o que seria uma palmatória? Vocês sabem o que é uma palmatória? Hein? Vocês têm ideia do que é uma palmatória? Antes de eu falar a resposta, antes de eu falar para vocês, conversem com os pais de vocês para ver se vocês sabem o que é uma palmatória. Talvez eles não saibam, mas os avós de vocês, os bisavós, sabem muito bem o que é uma palmatória que se usava na escola antigamente. Né? A escola bem rígida. Então, tentem descobrir o que é uma palmatória. Número 7. A quem Fortunatella se referia ao dizer meu coração, que queria gritar muito alto naquele momento, tão alto que a minha voz furasse o telhado da escola, sobrevoasse os montes da Calábria, atravessasse os mares e fosse pousar nos ombros de uma mulher que eu não conhecia, mas de cujo ninho havia levantado voo para a vida. Então, a quem ela se referia ao dizer isso? De quem que ela estava falando nesse momento aqui? Hein? Que é um momento, né, bastante emocionante da história. A quem que ela estava se referindo, já que ela era uma órfã também? Por que a menina se comparou aos passarinhos do ninho? Hein? Então, no livro de vocês tem espaços e linhas para responderem, tá? Vamos fazer as respostas em letra cursiva, afinal já estamos no mês de outubro e nós combinamos que a partir do mês de outubro nós já íamos fazer as atividades todas em letras cursivas. Então, caprichem, vamos fazer juntos, conversar sobre o texto, a prof vai pedindo para a gente estar lendo aos pouquinhos, né? E aí vamos respondendo também juntos, tá? Se alguém quiser ir lendo já em casa para ir adiantando, pode. Mas lembre-se que na hora o legal é estar fazendo junto, porque daí a gente tira as dúvidas, elabora as respostas, tá bom? Vê a opinião dos colegas, né? E aí acontece uma troca de informações, tá bem? Então, a atividade do livro grande dessa semana são relatos de memória. A gente tem as atividades anteriores e mais essa história para ouvir e depois responder essas perguntas, tá? Todas essas perguntas a gente vai conversando sobre ela e tirando dúvidas, tá bom? Leiam a história em voz alta para pronunciar bem as palavras, ver como é que se escreve, tá? Então fica de tarefa já antes para vocês conhecerem o texto e lerem um pouco o texto antes da aula, tá bom? Para na hora que for ler já tá conhecendo o contexto, né? Poder fazer a pontuação, a leitura e pronunciar bem as palavras, ok? Outra atividade dessa semana que a gente vai fazer, e a prof vai mandar escrito para vocês, é sobre o nosso caderno de atividades. Lá na página, deixa a prof ver aqui, caderno de atividades, página 64 e 65. Aqui na página 64 e 65, tem concordância nominal. O que é isso? Reescreva o texto abaixo de forma que a brincadeira seja direcionada aos meninos. Então, esse texto aqui, tá falando como se fosse só para as meninas. Uma aluna começa correndo atrás das colegas, assim que pega alguém, elas se dão as mãos e juntas vão pegar as outras. As pegadoras vão aumentando e construindo uma verdadeira corrente. A brincadeira termina quando todas as meninas fazem parte da corrente. Então é o pega-corrente que vocês conhecem, né? Já fizeram na educação física. Vocês terão que escrever esse texto aqui embaixo como se fosse direcionada aos meninos. Então, número de participantes, aqui está 3 ou mais. Muda essa informação? Não, né? Espaço ao ar livre. Como jogar? Quando aí começa uma aluna, então como é que fica lá embaixo? Um aluno começa correndo atrás dos colegas e assim por diante, tá bom? Como se fosse escrito para os meninos. Letra cursiva, ok?
caprichada, letra bonitinha. Lembra que a letra cursiva, quanto menorzinha, mais bonitinha ela fica, tá? Mais desenhada. E aí a outra atividade é da próxima página, que é corre com tia. Copiar essa parlenda aqui, ó, nos trechos de linha para letra cursiva, tá? Então, cada verso corre com tia na primeira linha, depois na casa da tia na segunda linha e assim por diante. Lembra que cada verso, ó, tá com letra maiúscula. Então, ao iniciar aqui, você vai usar a letra maiúscula também. Ok, segundo ano, o prof vai mandar isso escrito para vocês direitinho, como tarefa, já para deixar adiantado, tá bom? E aí, a gente vai vendo durante as nossas aulas da semana, ok? Então, são essas as atividades para a semana, atividades de português, certo? Não esqueçam também do projeto Pequenos Escritores. Precisam mandar um texto escrito, uma história escrita por semana. Tem gente que está atrasada, a prof vai avisar quem está atrasado para não deixar acumular histórias, tá bom? E pôr em dia. Então não esqueçam, e essa atividade vocês podem fazer sempre que tiverem um tempinho já para deixar a história pronta. Não precisa esperar para a semana, né? Tá bom? Então, vamos para a próxima aula?